Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o anti-chama do motor do Palio, motor Fiasa 1.0, 1.5. Esse anti-chama aqui, ele é responsável por respiração do motor na parte do cárter. Quando essa peça aqui ela vem a entupir por causa de troca de óleo muito extensa ou até mesmo da não troca de óleo, vem gerar um depósito de borra de óleo muito grande, vindo a restringir a passagem de ar da respiração do cárter ou até mesmo de todo o motor para ser queimado junto na ignição. Quando essa peça entope, o primeiro defeito que você constata é o constante a alavanca, a vareta do óleo, ela sair do lugar, ela cuspir para fora. Mas você vê que o carro está pingando óleo, você abre o capô, primeira coisa que você vê é a vareta do óleo fora do lugar. É isso aqui que é o responsável de acontecer esse problema da vareta do óleo do Palio motor Fiasa cuspir a vareta. Você trocando isso aqui, você vai estar resolvendo esse problema e também problemas de vazamento de óleo nos retentores do motor. E também valendo por essa dica, aproveitando, trocando essa peça, troca também nos outros motores que não tem essa peça, mas tem o defletor de óleo, troque também o defletor de óleo para que o motor possa estar respirando bem e assim não gerando gases poluentes que podem interferir até mesmo no sistema de catalisador, comprometendo até a análise de gases no controlar. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula técnica de número 40 de 2014. Eu, professor Scopino, estarei com vocês agora falando mais uma vez sobre o Uno Vivace 1.0 Flex. Dá um alô aqui ao pessoal. O Antônio Mendes Dutra já está mandando um alô, dizendo que, ó, professor, está chegando a hora de nossa seleção entrar em campo. É verdade, ó. Hoje é terça-feira, 7 da noite, 48 horas. É isso, menos, né, de 48 horas. O jogo é 5 horas da tarde, né? Então, menos de 48 horas para iniciar a tão falada Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. E vamos lá, né? Vamos acompanhar a seleção e com certeza trabalhar. Não tem outro jeito, temos que trabalhar muito, né? E deixar o pessoal ganhar os seus milhõezinhos lá, né? Acompanha pela TV, pela internet, pelo rádio. Um alô também pro pessoal da Alto Rafim, Gentil Serafim Gomes, né? Lá da Embu das Artes. Aloysio Araújo, né? Da Oficina Araújo, também linkado. Francisco Neves Neto, já esperando para começar mais uma aula. Alessandro Tomás. Antônio Mendes Dutra, Autopeças Fabiano, Gilberto Braz, Genésio Daniel, Eduardo Pereira, Deise Brandolf, Juliano Freitas, Leandro Cruz, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Pedro Jerônimo, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais, Sérgio Cunha, também nos acompanhando, Alcides Ranolfi, um abraço, Alcides. Aqui também, Claudinei Milde, também nos acompanhando. Vamos lá, dar início a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, aula de número 40. Conto com a participação de todos vocês. Hoje, terceiro encontro sobre o sistema de gerenciamento eletrônico Uno Vivace 1.0 Flex
injeção Marelli IAW7GF. Aula de hoje, o nosso terceiro encontro, vamos abordar o subsistema de combustível desse novo Uno. E pessoal, e de cara, que podemos afirmar quando falamos de subsistema de combustível? E olhar um pouquinho lá para trás, lembrar, né, os veículos, né, de uma década atrás, ou 2 décadas atrás, né, mas pelo menos de uma década atrás, que já está um pouco mais perto, né, o quanto que apresentava problema, bomba de combustível, filtro entupido, regulador de pressão furado. E o quanto que isso hoje foi minimizado, mesmo com o uso de 2 combustíveis, o flex. Parem para pensar. A injeção eletrônica começou no Brasil em 1988, modelo 89. Aí, já vão quantos anos? 88. Para 2000, para já 2014, passou dos 25 anos. Temos o que então? A evolução. Evolução de sistemas, com peças menores, mais leves, mas também uma grande evolução de qualidade, de sistema anticorrosivo, por causa do álcool e por aí vai. Podem ver, se olhar carros aí de uma década atrás, como queimava a bomba elétrica de combustível, como queimava, bico injetor, como entupia filtro de combustível, como furava regulador de pressão de combustível. Claro, esses defeitos não desapareceram. Não estou aqui afirmando que não vai acontecer isso aqui no Uno Vivace, Não vai queimar bomba, não vai entupir filtro, não vai furar o regulador, não vai entupir bico, não vai queimar bico. Não, estou dizendo que não vai. Estou dizendo que a quantidade, a proporção desses tipos de falhas, desses defeitos e sintomas, diminuiu barbaridade. E é verdade, Podem ver, já troquei bomba de combustível de Uno novo, Vivace. Poxa, mas 1 ou 2? Quantos milhares de carros tem, desse modelo? Filtro entupia muito há tempos atrás. Hoje, continua entupindo, mas para quem não faz a manutenção, há tempos atrás, você pegava filtro entupido de carro com 10 mil quilômetros. 10 mil já estava entupido. Hoje é mais difícil isso acontecer. Vai entupir com 30, 35 mil quilômetros. Então, são sistemas que também estão em evolução. E aí o carro quebra menos, dá menos manutenção, vem menos para a oficina também. Ok? Mas vamos hoje, então, abordar esse subsistema de combustível. Aula passada, o assunto foi a ECU, a unidade de controle eletrônico do Uno Vivace. E vocês viram e compreenderam que esse carro tem a ECU da injeção lá no compartimento do motor e o painel de instrumentos e uma caixa de fusíveis. Não tem o board computer, o computador de bordo. Tá? É painel que conversa com o módulo de gerenciamento do motor e eles comandam a central de relés e fusíveis. Não tem o computador de bordo, não tem o board computer. Compreenderam? E viram a importância disso para poder diagnosticar o carro. Tá? Aula de hoje, o nosso terceiro encontro do sistema IAW7GF, subsistema de combustível. Introdução. Como todo sistema flex, bicombustível, álcool e ou gasolina, lembrando sempre disso, o dono do carro pode abastecer álcool e ou gasolina, ou seja, álcool ou gasolina. Então, só álcool ou só gasolina. Álcool e gasolina. E esse e gasolina é a somatória, álcool mais gasolina. Mas não está dizendo a proporção. Se é meio a meio, se é 30-70.
80-20, 10-90, 95-5, 5-95, meio a meio, não importa. É qualquer proporção. O sistema tem que funcionar. Bom, se tomar como base que a nossa gasolina já tem 25% de álcool anidro, né? Já é um sistema flex natural já, né? Mas aqui pode-se colocar a quantidade que quiser, álcool e ou gasolina, qualquer proporção. Claro, se você colocar 50% de álcool, 50% de gasolina, na verdade o carro vai ter mais álcool, né? Porque o próprio álcool anidro, né, vai se juntar ao álcool combustível, né? E acaba fazendo uma mistura, né? Mas teremos mais álcool, tá? Então, pode ser álcool e ou gasolina. Então, temos no subsistema de combustível a grande necessidade de termos um controle preciso para a pulverização correta nos eletroinjetores. Então vamos ao Uno Vivace, boa aula. Então lembrando que o importante para esse subsistema é o bico, o eletroinjetor, um por cilindro, pulverizar o combustível lá no coletor de admissão, na quantidade certa, na hora certa e já em formato de gás. É uma pulverização, tá? Para que tenhamos a mistura o mais homogênea possível, ou seja, o mais misturada possível, para termos a melhor queima, ok? Vamos lá, a telinha de diagramação desse veículo. Hoje vamos abordar, vejam lá na parte de atuadores, né? Ao lado direito aí da ECU, bomba elétrica de combustível. Ela que está com um asterisco ali hoje, porque é sobre ela que nós vamos falar. E quando falamos sobre subsistema de combustível, né? O atuador principal é a bomba elétrica de combustível. Embora ela seja acionada, né, de forma indireta, a bomba elétrica é o atuador principal deste subsistema. Detalhes para vocês, vamos lá. A bomba elétrica acionada via relé é o grande atuador deste subsistema, mas temos ainda mais componentes que permitem a pulverização com a pressão e vazão adequados diretamente no coletor de admissão. Não é só pressão, é vazão também. Ou seja, temos uma pressão de trabalho bem alta. Veremos já já o regulador de pressão. Então, a pressão e a vazão tem que estar segundo o projeto. Que projeto é esse? Da montadora, que encomendou para Magnete Marelli, fabricante do sistema. E nós, na prática, como vemos isso? Não é via scanner, é via manômetro de pressão de combustível. É a única forma de comprovar se a pressão está certa. Pessoal, é o único jeito. A vazão tem que ser lá na máquina de teste e limpeza de bicos, né? Lá que eu enxergo se o injetor está com leque e a vazão adequada. Agora a pressão, não adianta. Tem que colocar a mão na massa, abrir o circuito de combustível, instalar o manômetro. É a única forma. E vejo isso no dia a dia, muita preguiça dos mecânicos, dos eletricistas, dos reparadores para isso. Porque é tão habituado a telinha do scanner, mãozinha limpa, computador, que não quer pôr a mão lá no combustível, com esse frio, né? Ó, São Paulo aqui, ó, blusa comprida hoje, ó. Esse frio, colocar a mão na gasolina, né? Não querem. É necessário, não é não querer. Tem que testar. O subsistema de combustível tem que ser testado. Como que eu testo? Utilizando o manômetro de pressão. Tá ok? Então vamos lá. A localização de parte desse subsistema, né? Aí em destaque, né? Coloquei em vermelho a localização dos eletroinjetores, tá? Porque é a ponta
curto-circuito, né? É para onde temos o elemento de desejo, né? A pulverização do combustível. Localização. A bomba elétrica está localizada dentro do tanque de combustível, com fácil acesso pela parte superior do veículo, né? Por cima do tanque temos o acesso por baixo do banco traseiro. Retirando uma tampa, teremos acesso ao módulo de combustível. Então, dobrou o banco traseiro, carpete, tampa plástica, já temos acesso ao módulo de combustível. Soltar os parafusos, desrosquear, e levantar o módulo de combustível inteiro. Não é complicado, o acesso é fácil, ok? Podemos testar o módulo de combustível no carro, medindo a pressão, ou na bancada de testes, também é possível, tá? Relé. Olhem aí a caixa de relés e fusíveis lá no compartimento do motor. Eu já marquei para vocês, né? Olha lá, ó. Fica bem mais fácil assim, né? Ali, o círculo vermelho, onde está, quem é o relé da bomba elétrica de combustível. O relé que vai ser acionado via ECU, né, do gerenciamento do motor, para energizar a bomba elétrica de combustível. Então essa é a alimentação positiva, né, da bomba elétrica. Não é uma ligação direta. A ECU comanda o relé manda a tensão da bateria para a bomba elétrica funcionar. Ok? Vamos falar sobre ele agora. Ó. O relé. Através do pino B1, a ECU controla a bobina interna do relé 10 da caixa de fusíveis, acionando o comutador do relé e enviando energia da bateria diretamente à bomba elétrica. Então, o relé 10, ele tem a bobina do relé e os contatos de fechamento. Claro, o módulo da injeção, pelo pino B1, né, o conector B1, envia um negativo para a bobina do relé. A bobina do relé vai ser energizada e ela vai fechar, vai atracar o relé. E aí sim, tensão da bateria vai para a bomba elétrica. Não é tensão do módulo. O módulo não fecha a bomba elétrica de combustível. Tá? Ele fecha o relé e o relé é quem vai alimentar a bomba elétrica. Ok? Coloquei aí na última linha. Não possui interruptor inercial de corte da bomba de combustível. Era algo muito comum na linha Fiat, né? Os Palios todos tinham, né? Mas a linha Uno já não tinha. Os Palios, ó, Palio quente, Strada, Novo Palio, né? Adventro, Strada, Siena, todos eles sempre tinham lá, junto do pedal da embreagem, um botão interruptor inercial de corte de combustível. Em caso de batidas, capotamento, colisões, ele desarma e corta o funcionamento da bomba. A linha Uno Mille já não tinha, né, antigo, e o antigo Mille. E a linha Uno novo, né, o Vivace, também não tem. Então não tem o interruptor inercial de segurança de corte do combustível. Belezinha? Na tela de vocês, a bomba elétrica de combustível, aqui ó, no seu formato em módulo de combustível. Temos a tampa plástica lá em cima, né, com uma saída e uma linha de alimentação de retorno ainda, né? O plug de 4 fios, porque temos 2 fios da bomba elétrica, 2 fios do sensor de nível, tá? Dá para ver a mangueira corrugada na linha de alimentação, a bomba elétrica dentro do copo, bem atrás aí do sensor de nível. E lá embaixo ainda um pré-filtro. Então, a bomba em si está onde? A bomba em si está exatamente dentro
no miolo deste copo de combustível. Ela está ali, bem no meio, e é sobre ela que vamos abordar o tema agora. Está dentro de um módulo de combustível que já forma uma peça única, né? Um conjunto completo que facilita a montadora. Para nós, na prática, podemos trocar separadamente, mas para a montadora, ela só encaixa um módulo de combustível completo. É muito mais fácil para a montadora. Para nós, a gente troca os itens separadamente. Temos a carcaça, que retém a bomba, um copo plástico, o pré-filtro, um regulador de pressão, o sensor de nível. O motor elétrico da bomba de combustível trabalha submerso no combustível, né? Já dentro do copo, para justamente não dar falta. E o excesso de combustível que vai, quando retorna, ele cai dentro do copo também. Ou seja, o veículo só vai ter problema de perda de combustível quando realmente estiver ali, ó, praticamente no final do combustível no tanque. O que a bomba consegue captar, manda para frente, o retorno cai em cima dela. Então não se perde no tanque, né? Então o combustível funciona praticamente até quase que acabar o combustível do tanque. Legal? Bom, eis aí uma foto, né, da bomba elétrica de combustível, que vai lá dentro do copo. Bomba comum, simples, tá? Claro, tem toda uma proteção por ser do tipo, né, aplicação bicombustível, né? Então tem que ter a proteção em relação à corrosão do álcool. Mas a bomba simples, nada do outro mundo, tá? Uma bomba pequena, montada com um pré-filtro dentro, um conector elétrico e uma mangueira corrugada que vai encaixada na sua parte superior. Dentro da bomba elétrica temos o quê? Um motor elétrico acionado por escovas que giram, né, o seu rotor, movimentando uma bomba por deslocamento de material. Temos uma válvula de retenção na saída da bomba, para que o combustível saia e quando desligar o motor, desligar a bomba, ele não retorne para o tanque. Então ele só vai, ele não volta. E no lado de entrada da bomba temos uma válvula de segurança, para que em casos de aumentar demasiadamente a pressão, essa válvula de segurança abre, permitindo o combustível retornar para o lado da entrada. Outra curiosidade é em relação, pessoal, à vida útil. Bomba elétrica de combustível, hoje, com a qualidade de material, dura bastante. Desde que os filtros tenham sido, né, trocados regularmente, seja feita a manutenção preventiva. Tá? E como a bomba trabalha dentro de um copo, a sua troca nesse modelo que está na tela em refil é permitida. Você pode trocar o refil, tá? Não precisa trocar o módulo completo de combustível. É possível trocar o refil aí tranquilamente. Falar então desse funcionamento. Quando recebe energia, o motor elétrico é acionado, girando uma bomba de esferas que empurram o combustível. Temos ainda uma válvula de retenção que está na saída da bomba. E uma válvula de máxima ou de segurança que está no lado de entrada da bomba. Ambos fazem parte da bomba. Tanto a válvula de retenção, que está lá na saída, como a válvula de máxima, né, ou de segurança, que está na entrada, estão lá dentro. Fazem parte da bomba. Não dá para trocar separadamente. Tá? Então, esse motor elétrico ele é acionado sempre que a ECU aciona o relé lá na frente. Ok? Pré-filtro. Eis aí um exemplo de pré-filtro para vocês, né? Para visualizarem e entenderem a importância do pré-filtro de combustível. Temos dois prés. Um pré-filtro do módulo de combustível, que fica por baixo, e um pré-filtro pequenininho junto da bomba, tá? Para ter uma dupla segurança em relação à sujeira que caia na bomba. Porque o que está embaixo do copo é para o combustível entrar na bomba.
o que está na bomba é para quê? Para os dois. Tanto para o combustível que entrou por baixo do copo, como o combustível que entrou por cima, quando o tanque está cheio. Concorda comigo? O tanque, quando está cheio, pessoal, não entra combustível por cima do copo? Claro que entra. O copo não é até uma certa altura, depois ele fica aberto em cima. Então, o combustível transborda, sem passar pelo pré-filtro lá de baixo. Obviamente, temos que ter um pré-filtro também na bomba, tá? Então, são dois pré-filtros. Pré-filtro, responsável por reter as partículas maiores, mesmo antes da passagem do combustível pela bomba. Aumenta a sua vida útil com a retenção, principalmente quando usado álcool como combustível. Por incrível que pareça, pessoal, muitos analisam o álcool e a gasolina. Qual combustível é mais limpo? Na teoria, seria o álcool, né? A gasolina tem muito mais, né, componentes em sua forma, né? Mas se for falar de sujeira, né, de partículas grandes, o álcool é bem mais sujo. O álcool é muito mais sujo de partículas grandes que vem da refinaria, né, que vem já, né, da cana. Não tem jeito. Então, é muito mais sujeira o álcool combustível do que a gasolina. Então, o pré-filtro em carros a álcool sujam muito mais, né, do que se comparado quando é usado a gasolina. Então, os pré-filtros, temos um no copo e um na bomba, retém essas partículas maiores, ok? Aqui, o painel de instrumentos, né? Do lado direito da tela, né? Em gráfico digital, é possível ver o quê? O nível de combustível, pessoal. Olha aí, ó, bem no centro, né, ó, do painel de instrumentos, temos o nível de combustível em formato digital no painel. Podem ver, ó, temos do lado esquerdo, contagiros, o tacômetro, depois as lâmpadas, depois velocidade, e lá na parte digital temos o que, ó? O primeiro, né, reloginho digital é o que? Combustível, e o segundo, temperatura. Então temos aí a marcação do sensor de nível. E vocês viram, ele está lá atrás, junto com o módulo de combustível, e é trocado separadamente, tá? Então é vendido de forma separada só o sensor de nível, mas o plug é o mesmo da bomba, 4 fios, tá ok? Vamos aqui a mais uma dica no seu universo do mecânico. Dica: sempre que ligamos a ignição, temos o acionamento do relé da bomba por cerca de 3 segundos para a pressurização da linha de combustível. Então, ligou a chave, 3 segundos para pressurizar a linha. Essa ligação independe se temos ou não sinal do sensor de rotação. Aí, ao dar partida, aí sim, o módulo já recebe sinal do sensor de rotação e já deixa ligado direto o relé. Se não tem sinal do sensor de rotação, a bomba não funciona. Então, o único momento que a bomba funciona sem o módulo receber sinal de rotação é ao ligar a ignição, esses 3 segundos iniciais. Depois, a bomba só estará funcionando se a ECU receber RPM do motor. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Uno Vivace. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valcler Revestimento, e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da Almec. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valcler Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla que nós chamamos, né?
Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem 2 pontos de abertura, tá, pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, né? A temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem de utilização, pode obstruir essa passagenzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então, assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valcler Arrefecimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valcler para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valcler.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas. Aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço. Muito bem, vamos lá. Continuidade desta aula sobre o subsistema de combustível do veículo Uno Vivace. Já falamos sobre a bomba, sobre pré-filtro, até sobre o sensor de nível, né? Para terem mais ideias a respeito. Agora, vamos abordar o componente responsável pela pressão, por comandar o valor de pressão de combustível do sistema. Uma peça simples, uma peça totalmente mecânica, sem nenhum fio, composto aí, né, por uma carcaça, uma válvula, uma mola calibrada e um diafragma. Essa mola vai reter o diafragma até uma certa pressão. Passou da pressão estipulada pelo projeto do sistema, o diafragma abre a válvula e a válvula permite o retorno do combustível. Só que o regulador de pressão dessa linha está onde? Lá na frente, junto dos bicos? Negativo, né? Está dentro do tanque, junto com o módulo de combustível. Está preso na tampa, né? Por baixo do módulo de combustível, pertinho da bomba elétrica. Bom, por que ele está ali? Porque esse sistema, né, como hoje a maioria dos veículos, é um sistema do tipo returnless. O que é um sistema returnless? Less é sem, é ausência, retorno, sem a linha de retorno. Ou seja, o combustível sai lá do módulo de combustível, empurrado pela bomba, tubulação, chega no filtro. O combustível é filtrado, depois do filtro temos uma derivação em T. Ou seja, sai do filtro, uma linha vai lá para frente para o regulador e a outra linha vem até o módulo de combustível de novo. Entra no tanque pelo módulo de combustível e para aí, ó, no regulador de pressão. Ou seja, pessoal, toda a linha de combustível, toda, as duas mangueiras que estão no módulo, tubulação, filtro, lá na frente, tubo distribuidor, injetores, a derivação em T, né, até o regulador, tudo isso é linha de pressão de combustível. E onde que é a linha de retorno?
simples, entre o regulador e a bomba, ou seja, alguns poucos centímetros. É curto o retorno. Por quê? O retorno é onde? É onde não tem mais pressão. Onde está o regulador? Dentro do tanque, junto com a bomba no módulo. O que é o retorno? Entre o regulador e o copo, onde está a bomba. Ou seja, alguns poucos centímetros. Essa é a linha de retorno, pessoal. É isso mesmo, tá? E agora vamos falar sobre valores. O regulador de pressão é a peça que regula a pressão. Opa, saiu pressão com S só aí, né, na digitação. A pressão, tem que ser 2 S, do sistema, através de uma mola calibrada, um diafragma e uma válvula de retenção. Essa regulagem é calibrada e fixa o tempo todo. Não importa se é em marcha lenta, se é em alta, se é em baixa, sempre em 4,2 bar, mais ou menos 0,2, tá? Então pode oscilar aí entre 4 e 4,4 bar de pressão. É uma pressão bem alta, né? Bem alta a nível de pressão de trabalho do sistema. Mas, não se esqueçam que é uma injeção multiponto, um sistema flex, e a pressão tem que ser alta mesmo, para poder o quê? Pulverizar o combustível, pessoal. Por isso que a pressão é alta, para permitir a correta pulverização do combustível, seja ele álcool, seja gasolina, não importa. Portanto, quem regula a pressão do sistema não é a bomba. A bomba apenas empurra o combustível para fora do tanque. Quem regula essa pressão é esse cara aí, ó. Essa peça mecânica, pequenininha, regulador de pressão. E como eu comentei no início da aula, né, que lá atrás, há tempos atrás, estragava bastante. Hoje, mesmo carros aí bem rodados, é mais difícil estragar. O diafragma, antigamente, rasgava, pessoal. Deteriorava tanto que chegava a rasgar o diafragma. Hoje, para trocar um regulador de pressão, ó, são casos assim raríssimos. Dá para contar nos dedos, não dá? Quantos reguladores de pressão você troca por mês aí na oficina? Dá para contar nos dedos. Às vezes em menos do que uma mão. É possível, tá? Mas o importante é entender como que ele funciona e que o teste usando o manômetro de pressão se torna fundamental para saber se o regulador está certo, se a pressão está certa. Se alguém não trocou o regulador e colocou um que até encaixa, mas o valor de pressão é diferente, ó, até nisso devemos pensar, ok? Bom, na sequência, filtro externo. Um filtro simples, comum, com uma aplicação bem vasta para vários modelos de carros da linha Fiat, linha GM. Temos o filtro de combustível externo. Claro, ele tem posição de montagem determinado por seta. Ele encaixa dos dois lados, tá? O bico é de mesmo diâmetro de um lado ou do outro, tanto a entrada quanto a saída. Mas ele tem posição de montagem, por isso que ele tem a seta. Claro que a seta tem que indicar para frente, para o sentido dos eletroinjetores, tá? Bom, o filtro externo, material plástico, travas plásticas, não usa abraçadeira, né? E ele retém bem as partículas, porque ele é um filtro de papel, ele segura bem, né? É quase que um coador de café, né? Nem tanto, né? Nem tanto um coador de café, mas tem essa função bem parecida de, por filtragem, reter as impurezas pequenas. Se o pré-filtro retém as impurezas grandes, o filtro externo retém as impurezas pequenas. Localizado embaixo do veículo, ao lado do tanque de combustível, temos, através da filtragem em papel, uma forma de aumentar, né, a vida útil, de melhorar o funcionamento dos eletroinjetores. O filtro externo tem que ser substituído
pela revisão no próprio manual do carro a cada 30.000 quilômetros. Então a recomendação de troca do filtro externo é a cada 30.000 quilômetros. Há casos, quando se usa muito álcool, de entupir antes, tá? Então 20.000 quilômetros já esteja aí obstruído, principalmente quando se usa muito o álcool como combustível, tá? Tubo distribuidor, o outro componente desse subsistema de combustível, fica lá na frente no compartimento do motor. Então é assim, o combustível já saiu da bomba, já passou pelo filtro, temos a derivação em T no filtro, onde também uma linha vem para o tanque de volta, bate no regulador, né? E ali na derivação em T sai a tubulação que vai aí, ó, exatamente nessa seta vermelha, ó. Chega até onde? Até um tubo distribuidor de combustível. Esse tubo, feito também de material plástico, ele já tem um formato certinho, ó, para o encaixe dos 4 eletroinjetores, o encaixe das travas dos eletroinjetores e os parafusos que fixam ele no coletor de admissão. Porque esse tubo distribuidor, além dele distribuir o combustível, também fixa os injetores. Mas, pessoal, o tubo distribuidor, popularmente conhecido como flauta, né? É simples. Uma peça puramente mecânica. Não tem nada lá dentro. Não tem lugar para o regulador de pressão, porque o regulador está lá atrás, junto do módulo de combustível. Então não tem nada demais nessa peça. Tanto é, né, que o índice de troca dessa peça é praticamente zero. Quando vai trocar um tubo distribuidor? Quando bateu o carro e quebrou tudo. É mais nessa situação. O tubo distribuidor em si não tem o que dar defeito. Claro, temos os anéis O-rings, né, que fazem a vedação entre os injetores e o tubo distribuidor, entre os injetores e o coletor de admissão. Mas em si, né, a flauta ou o tubo distribuidor não tem muito o que apresentar defeito. É uma peça simples. Vamos lá, a teoria desse componente. A distribuição do combustível é feita pelo tubo distribuidor, que serve também de elemento fixador dos eletroinjetores e mantém a vazão de combustível o suficiente para equalizar os 4 eletroinjetores. Entenda o seguinte, o comando dos injetores é individual, injetor por injetor. Teremos o que? Uma pequena vibração ou um desequilíbrio na pressão de combustível. Mas não, o tubo distribuidor ele já é mais gordinho, né, maior, para justamente fazer o quê? Equalizar esse funcionamento. Para não ter aí, né, uma vibração, né, um desequilíbrio na linha de combustível. Tá? E ele também fixa os eletroinjetores no coletor de admissão. Bom, agora eles, né, a ponta do subsistema de combustível. Todo esse trabalho, pessoal, de bomba, pré-filtro, filtro, derivação em T, regulador de pressão, tubulações, né, tudo isso. Tubo distribuidor é para o combustível chegar até eles. É para o combustível chegar até a ponta dos eletroinjetores. Na hora certa, na pressão certa, na vazão coerente. E aí sim, a ECU, através do TI, do tempo de injeção, comandar a abertura, né, precisa dos injetores em milissegundos para pulverizar o combustível, transformar esse combustível que até ali, ó, até a ponta do injetor estava em estado líquido, e na hora que abre a agulha do injetor,
ele sai com tamanha pressão, tamanha velocidade, em um orifício tão fininho que ele pulveriza. Não é uma injeção de combustível, é uma pulverização do combustível. Justamente aqui na ponta, nos eletroinjetores. Então vamos lá, a tela de vocês. São os comandados pela ECU para se ter a injeção de combustível no momento e quantidade certos. São comandados de forma individual e sequencial para a correta mistura ar e combustível. Então entendam que o subsistema de combustível não tem sensores. Falamos da bomba elétrica, filtro externo, pré-filtro, copo, regulador de pressão, derivação em T, tubulações, tubo de fidor, eletroinjetores. Bom, elétrica temos dois, né? A bomba elétrica e os eletroinjetores. São atuadores. Temos um sensor no tanque, que é o sensor de nível, mas ele é de nível. Não é, né, de pressão, de vazão, de densidade do combustível. Então, todo esse sistema de combustível, pessoal, tem que funcionar. Por isso que eu falo, tem que medir a pressão da linha. Porque a ECU não sabe como está a pressão da linha. Ela foi projetada para comandar os injetores, o tempo de injeção, com a pressão de trabalho determinada pelo fabricante. Mas se estiver acima ou abaixo, ela não sabe. Por isso que é importante fazer as medições. Por isso que é importante conferir se a pressão e a vazão estão adequados. Bom, a pressão vocês viram, né? 4,2 bar. A vazão, sempre o ideal é nós vermos aonde a vazão? Na linha de retorno, né? Ou seja, após o regulador ou com a bomba testando em bancada, a vazão tem que ser de no mínimo 700 mililitros em 30 segundos. Então o que? 700 mililitros num tempo de 30 segundos, pelo menos. Telinha de vocês, o conector de diagnose, onde ligamos o scanner nesse Uno Vivace, e aqui, mais uma vez, ela, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico. Vamos lá a mais uma dica. Pelo uso excessivo de apenas álcool no carro, poderemos ter a formação de goma na ponta dos injetores, prejudicando muito as acelerações do motor. Depois de uma limpeza por ultrassom, né, essa falha é resolvida, não precisa trocar o injetor, tá? Mas quando se usa muito álcool, pessoal, forma uma goma realmente, tá? E ela é grudenta, ela não sai, vira uma resina. E isso atrapalha demais o funcionamento. Belezinha? Vamos lá, a perguntinha da nossa aula. A bomba elétrica de combustível desse veículo apresenta muita falha, muito defeito? Vamos lá, a resposta: não, né? Por serem bem novos ainda esse sistema, há poucas falhas de queima desta bomba. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Olá, reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MT Thomson e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Sensor lambda de um fio, agora com fio violeta 7810-12040. Antes da substituição dessa sonda, é bom verificar a potencial de massa, aterramento, cabo de bateria. Outro detalhe é a junta do escapamento, tem que ser de metal. Caso esteja com uma de papelão, outro tipo de material, isso vai isolar o aterramento da sonda, vai influenciar diretamente no funcionamento dela. Vamos verificar também válvula termostática. Aí você vai me perguntar, por que válvula termostática? O carro trabalhando frio, a sonda trabalha frio.
A sonda precisa no mínimo de 300 graus Celsius para estar o seu funcionamento. Então é importante, gente, a abertura da válvula termostática, verificação do sistema de arrefecimento e o bom potencial de massa. Para que haja uma aplicação correta, perfeita, utilize sempre o nosso material busca rápida. Espero ter ajudado com as dicas do NT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas da aula já selecionadas. Vamos lá. Felipe Donini de Paula perguntou: professor, quantos pinos tem no plug do módulo de combustível lá na bomba? 4 pinos, 2 da bomba, 2 do sensor de nível. Obviamente, por uma questão de corrente, né, de amperagem desses dois componentes, os 2 pinos, os 2 fios da bomba elétrica têm bitola maior. Os 2 do sensor de nível, por ter um nível de corrente, né, bem inferior, são 2 bem mais finos. Então são 4 pinos, 2 grossos da bomba, 2 finos do sensor de nível. José Almir de Alencar perguntou: professor, existe dicas ou um material que informe a localização de interruptores inerciais dos veículos? Não, uma coisa exclusiva só disso, não. Mesmo porque isso não é um padrão de todas as montadoras, né? Isso varia bastante. Por exemplo, a linha Volkswagen nunca teve. Linha GM também não. Quem tem? Linha Fiat, linha Ford, a linha PSA, Peugeot e Citroën, a linha Renault, mas não são todos os carros. E os mais novos já não estão tendo tanto. Por exemplo, linha Honda, Hyundai, Toyota, também não tem, tá? Então, assim, não existe um padrão, tá? Mas uma coisa é certa, quando o carro tem interruptor inercial, tem algum aviso para o dono do carro, ou uma etiqueta na porta, ou no quebra-sol, mostrando que tem um interruptor de segurança, tá? Perguntinha lá do pessoal da KDS Automotiva. Professor, para medir a bomba elétrica, é melhor no tanque ou no motor? Qual é mais preciso? Bom, se é um teste corriqueiro, no carro é mais rápido. Se é um teste assim com mais precisão, uma bomba que hora dá defeito e hora não dá, melhor na bancada. Você deixa ela ligada ali durante horas e horas fazendo o teste para ver se ela vai ou não apresentar a falha, tá? Felipe Donini me perguntou: professor, quando se usa muito álcool e forma goma no injetor, se for mudar o combustível para gasolina e usar por um tempo, limpa os bicos naturalmente? Não. A formação da goma vai ter que ser com descarbonizante, esfregar a ponta do bico, tem que colocar no ultrassom para pulsar e realmente limpar. É a única maneira que nós temos de fazer a limpeza, né, dessa goma na ponta dos bicos. A gasolina não vai conseguir tirar essa goma, tá? Juliano Ferreira de Freitas. Olá, professor. A pressão da linha de combustível em alta rotação, em marcha lenta, sempre vai ser diferente? Não. Para esse modelo, ela é sempre a mesma. Não é diferente. Pessoal, quando a bomba tem, né, o regulador de pressão lá atrás no tanque, junto com o módulo de combustível, a pressão da linha é sempre a mesma. Não importa se é chave ligada, não importa se é motor em marcha lenta, não importa se está com 4.000 giros. A pressão é a mesma. A diferença que você tinha em alguns reguladores de pressão, né, em carros mais antigos, que tinha linha de vácuo, né, é o que? Para correção de marcha lenta. Aqui, quando o regulador é lá atrás no tanque, temos o que? Uma correção no tempo de injeção. Então é um outro tipo de correção que o módulo aplica. Mas a pressão de combustível é constante. Sempre a mesma. Ok?
E mais uma perguntinha, pessoal da KDS Automotiva. Na limpeza dos bicos injetores, devemos trocar as telas? Bom, os anéis O-rings sempre, né? Os anéisinhos de borracha é obrigatório. O pré-filtro do injetor, a tela, tem que ser trocada a pelo menos a cada 2 ou 3 limpezas dos injetores, tá? Então não é uma coisa obrigatória, tá? Trocar toda vez fica caro. A cada 2 ou 3 limpezas do injetor, aí eu recomendo trocar o pré-filtro. Agora, os anéis O-rings, esses não. Sempre tem que ser trocados, porque eles incham, eles dilatam quando você desmonta os injetores. Ok? Entendido as dúvidas, as perguntas de todos vocês? Vamos lá fazer mais uma vez o agradecimento por nos acompanhar aqui no seu universo do mecânico, por fazer parte do MEC. Teremos nosso próximo encontro do gerenciamento eletrônico do Uno Vivace, sensor parte 1. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.